Bom, e aqui a gente está falando sobre os bastidores da transformação digital. Eu tive o prazer, o privilégio de estar com vocês ali em 2018, quando vocês me chamaram a fazer uma palestra ali para os franqueados, né, para sensibilização e tudo mais, e a gente acabou engatando no desenvolvimento de um modelo de negócio ali novo, mas que era muito legal naquele processo, não é simplesmente entrar no digital, entrar no e-commerce, fazer uma plataforma digital. A gente descobriu que a essência do CNA estava justamente na combinação do presencial, do valor, né, do professor, de ir na escola, do social, dessa conexão, integrada à praticidade e conveniência do digital. Então, isso para mim também foi muito bacana, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa só em digitalização, né, em colocar o e-commerce no ar, mas essa combinação do que é o melhor que a gente pode tirar de cada canal, que é justamente você entregar mais valor para o cliente, não simplesmente se digitalizar. E a gente queria saber um pouquinho, assim, conta um pouquinho dessa jornada de transformação digital, como é que isso começou, né? Como é que isso está sendo puxado, os principais desafios dentro desse processo. Para começar. Tranquilo, né? Quanto tempo eu tenho, né? Então, não, na verdade, Didi, a gente começou a perceber uma mudança. O nosso setor, vamos começar lá do começo, lá de trás, para a gente entender algumas coisas. O setor de educação ELT, educação de idiomas no Brasil, ele é o primeiro setor do franchising no Brasil. Primeira escola de idiomas. Legal isso. Que nasce na década de 60, lá atrás, foi o IASG. Do IASG derivou a FESCA. E dali vieram outros grandes players, que todos têm muito meu respeito. Então, o nosso setor é o primeiro setor do franchising no Brasil. Dito isso, quer dizer, a gente tem uma prática que funciona, e educação tem uma curva de inovação que não é a mesma, que não obedece à mesma velocidade do varejo tradicional. Isso é um bom ponto. Nem educação, nem saúde, por exemplo. Você pode ter uma inovação gigantesca na forma de diagnosticar, até na forma de você atender, mas no prazo de cura das doenças, geralmente você tem os mesmos prazos. Antibiótico, 7 dias, 5 dias, 15 dias, que é o prazo da natureza que ela respeita para que aquela doença seja curada. Educação de idiomas, eu digo, muita gente diz assim para mim, estou só tentando conceituar para a gente trazer para... Idiomas é importante para a gente entender por que a escola A tem um stamp, né? De ser uma escola mais ágil ou melhor do que outra, e a escola B é uma escola mais lenta ou que não se aprende tão bem na escola B. Isso não é verdade. Qual é a verdade? A verdade é que você precisa de um mínimo de X horas aula ou convívio com a língua para que você seja minimamente fluente. Então, o que acontece é que, vamos dizer aqui, de 400 a 500 horas aula é o que você precisa para se tornar uma pessoa que saiba se expressar, se comunicar, escrever, entender, enfim, conseguir ser fluente na segunda língua, mínimo. Essas 400 a 500 horas, elas podem ser aplicadas de maneira mais rápida ou mais lenta. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, se você fizer a conta. 2 vezes por semana, você vai ter 2 horas e meia, 3 horas de curso por semana, 12 por mês. Você vai levar 36, 40 horas. 3 anos. Mais, né? Mais, porque você tem 4, férias. 5 anos, é isso aí. 4, é verdade. Você tem as férias. No meio do ano tem as férias, no final do ano tem as férias. 5, 6 anos, é isso São aí. 5 anos. Então, assim, não, nessa escola eu vou passar 5 anos. Não, você tem como aprender isso em 1 ano e meio. Se você vier todo dia. Se você tiver disposição, se você tiver disciplina, se você tiver engajamento, nós, no CNA, assim como em todas as escolas, também existem modelos de aceleração do aprendizado. Modelos em que você vai conviver mais com a língua e vai ter mais agilidade no aprendizado, tá bom? Então, ao longo desses 60 anos de história de ensino de idiomas no Brasil, o modelo de negócio pouco se reinventou.
Porque até muito pouco tempo atrás, o impacto da tecnologia neste modelo de negócio era pequeno. Quando você falou 2018, a gente já percebia uma nítida mudança de olhar do consumidor para outros meios de se aprender, e aí eu vou fazer um aspas gigantesco aqui, de se aprender inglês. Se achar que aprendi inglês. O que eu chamo de distração educacional. Enquanto as pessoas, assim, a gente aplica pesquisa todos os anos. As pessoas no Brasil têm como desejo estudar inglês em escolas tradicionais, mas elas ainda não têm capacidade de compra, elas não são demanda, elas têm vontade, mas não têm a condição econômica. Olha que interessante. Então, a condição econômica mais a vontade é que gera demanda. Né? Demanda, economicamente falando, é a junção dos dois. Não adianta ter só a vontade e não ter a capacidade. Porque se você é só vontade e não tem capacidade, você não é demanda. Se você tem a capacidade, mas não tem vontade... Porque pouca gente sabe disso. Quantas pessoas, qual o percentual de brasileiros que falam inglês? De fato, 1%. As pesquisas apontam 3%, mas na hora que você aplica qualquer tipo de prova ou certificação para essas pessoas que se dizem falar, que dizem que falam no currículo, né, por exemplo. Na hora que você fala, pô, vamos virar a chave aqui na entrevista, né? Você está entrevistando um candidato, fala, vamos virar a chave aqui para o inglês, tudo bem? Aí o look well, né? O veja bem, né? Então, aí não rola. Então, assim, de fato, hoje, 1% do brasileiro fala inglês. A gente acabou de voltar de Israel. Pois é. Lá se fala inglês. Se fala inglês de verdade, porque faz parte de um currículo de educação. Me perguntaram outro dia no UOL, Décio, então você atua em cima de uma deficiência do Estado? Eu disse sim. Sem dúvida. Sim. Porque isso podia estar no currículo de uma educação básica. Exatamente. Não está, né? Assim como a MIL, assim como a Sul América, assim como a Porto Seguro, assim como a outras na saúde e na educação, também atuam em cima de uma deficiência. Não teria saúde suplementar e não teria escola de inglês. Então, hoje no Brasil, você precisa de muita coisa suplementar. Previdência suplementar, educação suplementar, saúde suplementar, segurança suplementar, senão não existia blindadora de carro.